No vídeo de hoje vamos falar de função do primeiro grau, mais especificamente sobre como determinar a representação algébrica por meio de dois pontos. Temos em mente que a representação algébrica de uma função do primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b, ou então por y igual a x mais b. Tendo isso em mente, iremos apresentar um procedimento no qual é possível determinar a representação algébrica de uma função do primeiro grau sabendo dois pontos em que a reta da função do primeiro grau passa. Então temos este enunciado. Determine a representação algébrica da reta que passa pelos pontos 2 e 9 e menos 3 e menos 1. Bom, como sabemos que é uma função do primeiro grau? Sabemos disso pois foi informado que a representação geométrica desta função é uma reta, e se é uma reta, é uma função do primeiro grau. Temos o par ordenado 2 e 9, que pode ser representado como f de 2 igual a 9, ou seja, quando botamos o 2 na função, obtemos 9. E também temos o par ordenado menos 3 menos 1, que pode ser representado por f de menos 3 igual a menos 1. Isso quer dizer que quando colocamos o menos 3 na função, resulta em menos 1. E agora o que nós faremos? Primeiramente, nós copiamos a representação algébrica da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. E vamos substituir no lugar de x o 2 e depois o menos 3, que são as informações dos pares ordenados que nós temos no enunciado. Então ficamos com f de 2 igual a vezes 2 mais b. Observem que substituímos o 2 no lugar de todos os x da função f de x igual a x mais b. E depois, substituímos o menos 3, ficando com f de menos 3 igual a vezes menos 3 mais b. E aqui nós temos um sistema. Só que nesse caso, nós sabemos que f de 2 é igual a 9, e aí nós trocamos o f de 2 por 9, igual a vezes 2 fica 2a, mais o b nós copiamos. F de menos 3 sabemos que é igual a menos 1, então nós trocamos ele por menos 1, e isso fica igual a vezes menos 3 fica menos 3a, mais o b. Nesse momento, para dar continuidade ao procedimento, nós trocamos todos os sinais de uma das linhas. Eu vou trocar aqui os sinais da linha de baixo. Então, na linha de cima, nós só copiamos 9 igual 2a mais b. E na linha de baixo, nós trocamos todos os sinais, ficando 1 igual 3a menos b. Nesse momento, nós adicionamos as duas linhas, ou seja, somamos a linha de cima com a linha de baixo. E aí marcamos esse mais, podemos colocar esse traço aqui embaixo e fazemos a soma. 9 mais 1 vai resultar em 10. Igual 2a mais 3a vai resultar em 5a. E mais b menos b, eles vão se cancelar. Agora, ficamos com 10 igual a 5a. O 5 está multiplicando, passa dividindo. E aí ficamos com 10 sobre 5 igual a A. 10 dividido para 5 fica 2. Então ficamos com 2 igual a A. Sabemos então que A equivale a 2. Agora pegamos este resultado para A e substituímos em uma das duas equações. Eu vou selecionar a equação de cima e ficamos com 9 igual 2A mais B. Nesse caso, vamos trocar o A por 2, e aí ficamos com 9 igual 2 vezes 2 mais B. Ou seja, 9 igual 2 vezes 2 vai resultar em 4, mais o B. Passamos o 4 para o outro lado e ficamos com 9 menos 4 igual a B. E 9 menos 4 é igual a 5, ou seja, 5 igual a B. Sabemos então que B equivale a 5. Tendo, então, o resultado para A, que é 2, e para B, que é 5, podemos substituir na representação algébrica, na qual f de x igual a x mais b se torna f de x igual 2x mais 5.
sendo essa a representação algébrica da função que passa por aqueles dois pontos apresentados no enunciado. No entanto, não necessariamente são dados os dois pontos, mas sim pode ser apresentado no formato de um gráfico. Vamos verificar o exemplo abaixo. Determine a representação algébrica da função representada no gráfico abaixo. Então, temos este gráfico. Primeiramente, observamos que é uma reta, logo, é uma função do primeiro grau. Podemos perceber que a reta passa nos pares ordenados 2 e 5 e menos 3 com o menos 10. Então, por sabermos que é uma reta, sabemos que a representação algébrica é f de x igual a x mais b. Temos o par ordenado 2 e 5, que pode ser escrito como f de 2 igual a 5. E temos o par ordenado menos 3 menos 10, que pode ser escrito como f de menos 3 igual a menos 10. E agora utilizaremos o procedimento que fizemos no exemplo anterior. Pegamos a função f de x igual a x mais b e vamos trocar os números no lugar do x. Primeiro o 2 e depois o menos 3. Então ficamos com f de 2 igual a vezes 2 mais b. E f de menos 3 igual a vezes menos 3 mais b. F de 2 é igual a 5, então podemos escrever 5 igual a 2a mais b. F de menos 3 é igual a menos 10, e aí podemos escrever menos 10 igual menos 3a mais b. Agora é o momento em que nós iremos trocar os sinais de todos os termos de uma das duas equações. Nesse caso, eu vou trocar os sinais de todos os termos da equação de baixo. Na equação de cima, ficamos com 5 igual 2a mais b. Não trocamos nada. Já na equação de baixo, ficaremos com 10 igual 3a menos b. Feito esse procedimento, agora nós iremos somar a linha de cima com a linha de baixo. Colocamos o mais e o traço aqui para organizar. E faremos a soma. 5 mais 10, 15. 2a mais 3a, 5a. E b com menos b vai eliminar. Ficamos simplesmente com 15 igual a 5a. O 5 está multiplicando, logo vai passar dividindo. E aí ficamos com 15 sobre 5 igual a a. 15 dividido para 5 é 3. E aí ficamos com 3 igual a a. Sabendo que 3 é igual a a, ou seja, que a equivale a 3, podemos substituir este número em uma das duas equações no lugar do a. Vou selecionar aqui a equação de cima. 5 é igual a 2a mais b. Vamos trocar o a por 3, e aí ficamos com 5 igual 2 vezes 3 mais b. 2 vezes 3 fica 6, então ficamos com 5 igual a 6 mais b. Passamos o 6 para o outro lado, ficamos então com 5 menos 6 igual a b. E 5 menos 6 é igual a menos 1, então ficamos com menos 1 igual a b. Agora que temos quanto equivale o a e quanto equivale o b, podemos substituir na representação algébrica f de x igual a x mais b para obtermos a representação algébrica da função que representa aquele gráfico. F de x fica igual a 3x menos 1, que foram os coeficientes que obtemos no nosso procedimento. Esse método é muito utilizado para determinar representações algébricas de funções do primeiro grau, dados os dois pontos ou então por meio de um gráfico. É muito importante treinar o mesmo, tendo em vista que, ao observar uma reta ou ao saber que estamos lidando com uma função do primeiro grau, este procedimento pode ser utilizado. E ao praticar esta técnica, ela se torna mais simples. Esse foi o nosso vídeo de função do primeiro grau, mais especificamente
sobre o tema de como determinar a representação algébrica por meio de dois pontos, sendo eles dados por meio de coordenadas ou por meio de uma representação gráfica apresentada. Espero que tenham gostado e até a próxima!